Bom dia, Sirlene. Bem-vinda. Bom dia a todos. E vem chegando. Bom dia. Sejam bem-vindos. Bom dia, Eliana. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma prática de meditação, nessa manhã do dia 30 de abril de 2020. Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar a nossa prática de hoje. A gente vai iniciar a nossa prática de hoje com a meditação silenciosa. Então eu peço para vocês buscar uma posição confortável. Então a gente vai se entendendo aqui qual é a posição mais confortável para o nosso corpo. Então, uma posição recomendada é a posição do lótus. Você pode botar as pernas, o pé sobre a coxa, sobre a outra. Pode trazer uma perna na frente da outra, dessa forma. A gente também pode fazer o seguinte, trazer o pé aqui embaixo do joelho e traz também o pé embaixo do outro joelho. Então que aí a gente levanta um pouquinho os joelhos do chão. Geralmente quando você tem algum encurtamento é muito difícil você trazer os joelhos no chão, então já cria essa possibilidade aqui. Você pode ainda melhorar essa posição trazendo uma almofada. Aí você pode trazer embaixo dos isquios, senta na beirinha da almofada. Deixa eu baixar um pouquinho. Senta na beirinha da almofada e aí amplia isso, né? Você eleva o seu quadril. Procura manter a estabilidade da coluna, topo da cabeça lá no alto. E se nenhuma dessas opções lhe deixa confortável ainda, vai para a cadeira. Pega uma cadeira, procura sentar confortavelmente nessa cadeira, os pés no chão, alinha a coluna, afasta as costas do encosto, não deita, não deixa que as costas se recostem na cadeira. Talvez o sofá desse momento não seja recomendável, tá? Se você tiver uma cadeira que o assento da cadeira seja reto, que permita você ficar nessa posição, porque talvez o sofá ele te recline também para trás, porque o sofá geralmente ele afunda um pouquinho, aí ele te convida a deitar. Então evita deitar nesse momento, evita deixar as costas relaxadas. Você tem que manter essa atenção, né? A gente vai trazer outro tipo de relaxamento, é um relaxamento diferente, é um relaxamento consciente. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, usando a musculatura das minhas costas para manter a estabilidade da minha coluna ereta, eu vou buscar o relaxamento dentro dessa condição. Mesmo a musculatura estando lá, firme, ativa. Mas mesmo nessa condição aqui, eu busco o relaxamento. É uma forma de você permanecer mais tempo nessa posição. Então, para permanecer mais tempo nessa posição, você vai exigir da musculatura? Vai. Mas você vai relaxar nessa postura. Sem grandes tensões. Só mantendo a musculatura e o que for necessário para se manter na postura. Então observa que meus ombros eles ficam para baixo, eu não preciso tensionar meus ombros, eu solto, eu relaxo. As minhas mãos elas repousam sobre os meus joelhos, então relaxa as mãos, não precisa fazer grande esforço, né? Tensionar os braços para tentar manter a postura, a posição. Mas obviamente a minha coluna ela está trabalhando aqui, minhas costas estão trabalhando, a musculatura, os eretores da coluna estão ali segurando, sustentando a postura. Tá certo? E a gente vai fazer uma meditação silenciosa para iniciar.
A gente está fazendo o estudo do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron, né? Orientação para tempos difíceis. Então a gente faz esse estudo do Quando Tudo Se Desfaz e ao mesmo tempo vamos meditar antes e vamos meditar em seguida, se tivermos tempo, tá bom? Então vamos iniciar nossa prática de hoje. Procura a posição mais confortável para você nesse momento, que você consiga permanecer nesse estado. Vamos lá. Pousa as mãos sobre os joelhos, olha para um ponto fixo lá na frente, gira ombros para trás e para baixo. Eu vou tocar o sino agora, no início e ao final da prática. E ao final desse início de meditação, dessa meditação. Manter o olhar no ponto fixo é uma forma de você ancorar a sua mente no momento presente. Você também pode, outra forma de ancorar a sua mente é trazer a atenção à sua expiração, como a gente fez, uma orientação que o livro que a gente está estudando nos deu. Que a cada exalação eu aguardo ela, como se eu criasse essa relação com a inspiração. A inalação vira como se fosse uma pausa entre o momento de exalar. A gente mantém a nossa atenção, nosso foco, a exalação. Os olhos permanecem abertos, você olha para um ponto fixo lá na frente. E respira. Então vamos iniciar nossa prática. Pensamento que vier, você não rejeita, você observa o pensamento e deixa que naturalmente ele se desfaça, como uma nuvem no céu. Então sem rejeitar, sem criar nenhuma relação de valor entre um pensamento e outro, observa e deixa passar. Vamos iniciar.
aí? Como foi pra vocês? Foi muito difícil? Como é que tá os pensamentos nessa manhã? Como é que vocês perceberam a natureza da sua mente? Ter contato com esses pensamentos muitas vezes é bem difícil, né? Porque tem pensamentos que vão vir ali, você nem esperava que tal pensamento chegasse, aí ele chega e às vezes permanece por muito tempo, tomando a sua atenção. Mas a ideia é essa, é você aprender a lidar com esse pensamento. Esse pensamento ele ganha intensidade, aí você vai observá-lo e vai esperar que a natureza dele mesmo aconteça, né? Essa natureza temporária que os pensamentos têm. Então você só acompanha o desenrolar daquele pensamento. Só observa, sem nutrir, sem dialogar com ele. Aí tem os pensamentos que são mais insistentes, tem os pensamentos que facilmente eles vão se desfazer, vão embora. Em alguns momentos a gente consegue uma pausa entre eles, né? Então a gente vai para o capítulo 5. No capítulo 5 do livro Quando Tudo Se Desfaz, da Pema Chodron. Então a gente está aqui, nunca é tarde demais. O que torna Maitri uma abordagem tão diferente é o fato de não estarmos tentando resolver um problema. Não estamos lutando para afastar a dor ou para nos tornarmos uma pessoa melhor. Na verdade, estamos desistindo completamente de ter controle e deixando que os conceitos e ideais desmoronem. A gente vai deixar que as coisas se desfaçam, igual como a gente deixa os pensamentos se desfazer. Observa, deixa, sem apego, sem lutar, só observa, porque a natureza das coisas realmente é efêmera, é transitório, é impermanente. E a gente aprende a lidar com essa natureza. Então ela fala aqui que recebe muitas cartas da pior pessoa do mundo. Às vezes essa pior pessoa está envelhecendo e sente que desperdiçou a vida. Às vezes é um adolescente que pensa em suicídio e está procurando ajuda. Pessoas que causam a si mesmas momentos tão difíceis surgem em todas as idades, tipos e raças. O que há de comum entre elas é a falta de bondade amorosa em relação a si mesmas. Então ela fala aqui que nós mesmos, em algum momento, somos o pior tipo de pessoa. A gente traz o pior da gente, aquela negatividade, aquelas sensações mais adversas. Então, em algum momento, o pior da gente se apresenta. Ela fala que recentemente estava conversando com um homem que conhecia há muito tempo. Sempre o considerei uma pessoa tímida, de bom coração, que passa mais tempo do que a maioria ajudando os outros. Nesse dia estava completamente desanimado e sentindo-se um caso perdido. Tentando fazer uma brincadeira, perguntei: bem, você não acha que em algum lugar deste planeta deve haver alguém pior do que você? Ele respondeu com comovente sinceridade: não. Se quer mesmo saber o que eu sinto, acho que não há ninguém tão ruim quanto eu. Esse fato me fez lembrar uma tira de jornal de Gary Larson que vi uma vez. Duas mulheres estão atrás de uma porta trancada, espiando pela janela e olhando para um monstro que está parado na entrada da casa. Uma delas diz: calma, Edna. Sim, é um horrível inseto gigante, mas pode ser um horrível inseto gigante precisando de ajuda. Para muitos de nós, os piores momentos são aqueles que causamos a nós mesmos. Nunca é cedo ou tarde demais para praticar bondade amorosa. É como se sofrêssemos de uma doença terminal, mas ainda tivemos algum tempo de vida. Como não sabemos quanto, bem que poderíamos achar importante fazer amizade conosco mesmos e com os demais, nas horas, meses ou anos que ainda nos restam. Então, a intensidade que a gente dá às coisas, às questões, é uma
capacidade nossa. Então, a forma como a gente vê o monstro, como a gente vê a nós mesmos, como a gente vê os nossos problemas, a nossa situação de vida, o que a gente está enfrentando, essa intensidade é um produto da nossa mente. A gente tem a oportunidade, com a meditação, de ganhar familiaridade com o produto da nossa mente, de fazer amizade conosco, criar uma relação mais íntima, de entendimento. Sabe como a gente entende aquele melhor amigo? Não, eu entendo aquele melhor amigo, eu sei o que ele está passando, não, fulano ele age dessa forma, mas eu conheço ele, eu entendo que ele é desse jeito. É dessa forma que a gente olha para o nosso melhor amigo, a gente deve olhar para si mesmo. A gente deve entender, nossa, eu estou passando por isso, mas eu entendo que essa mente que está agindo dessa forma é uma mente transitória, vai passar, eu estou me sentindo assim, mas é algo que tem um momento de início, mas tem um momento de fim. Aí você vai começando a entender esses conteúdos internos, vai começar a entender quais foram os botões que foram acionados para você se sentir daquela forma, e vai passar menos tempo nesses estados. Disse que é impossível atingir a iluminação sem mencionar satisfação e alegria, sem ver o que somos e fazemos, sem reconhecer nossos padrões e hábitos. Isso se chama Maitri, o desenvolvimento da bondade amorosa e do amor incondicional por si mesmo. Então, Maitri, que ela iniciou falando, é esse desenvolvimento da bondade amorosa, do amor incondicional a si mesmo. Sem isso, sem esse amor incondicional a si mesmo, é impossível chegar na iluminação. É impossível chegar no Samadhi, que é o último passo do caminho do yoga. Quem viu lá meu post lá no feed do Instagram, lá tem falando os 8 passos do yoga. Aí o 8º passo é a iluminação. Então, se você não tiver desenvolver essa bondade amorosa em relação a você mesmo, esse amor incondicional a si mesmo, não adianta. Então, na nossa prática, a gente vai ter que elaborar esse amor. A gente vai ter que se amar. Como é que você vai amar os outros se não amar a si mesmo? Tem que desenvolver essa capacidade de amor próprio. Entendendo todas as situações, amando até os seus piores defeitos, sabe? Aquelas situações que você vê, nossa, como é que eu fiz isso? É o momento que você se julga e se pune. Você vai ter que lidar com aquilo, ó, tipo, compreendendo, sabe? Compreendendo como se você estivesse compreendendo a ação de uma criança que fez algo errado. Aquele sentido de que, tá tudo certo, não farei de novo, e o que eu fiz está tudo bem. Algumas vezes as pessoas confundem esse processo com autoaperfeiçoamento ou desenvolvimento pessoal. Pode acontecer de ficarmos tão presos ao processo de ser bom consigo mesmo que deixamos de prestar atenção ao impacto que estamos causando aos outros. Erroneamente, podemos acreditar que Maitri seja uma forma de encontrar felicidade duradoura, ou, como tão sedutoramente nos prometem os anúncios, que podemos nos sentir ótimos pelo resto da vida. Não se trata de bater em nossas próprias costas e dizer, você é o máximo, ou não se preocupe, querido, tudo vai dar certo. Ao contrário, esse é um processo através do qual a autoilusão torna-se exposta de forma tão hábil e compassiva que não existem mais máscaras que possam nos esconder. Então você vai entrar profundamente em contato consigo mesmo. Tanto as suas negatividades quanto as suas positividades. Tudo ali vai estar muito evidente, vai estar muito iluminado, vamos dizer assim. Vai estar à vista, à mostra. Você não vai simplesmente bater aqui nas costas e dizer que está tudo bem e ignorar aquilo que você fez, mas você vai estar consciente daquela situação. O que torna Maitri uma abordagem tão diferente é o fato de não estarmos tentando resolver um problema. Não estamos lutando para afastar a dor ou para nos tornarmos uma pessoa melhor. Na verdade, estamos desistindo completamente de ter controle e deixando que os conceitos e ideais
desmoronem. Então é a ideia de abandonar o controle. Olha que difícil isso. A gente passa a vida tentando controlar as situações, todas as situações, todos os momentos. Então você está aqui em meditação e está controlando. Está controlando o som do carro que passa, está controlando a moto, está controlando uma situação adversa que você vê, você sente, você percebe no ambiente. Você está todo momento ligado, né? Ligado nos fatores externos. E aí quando você percebe esses fatores, você fica... Sua mente vai... a esse barulho que está ali fora. Ou escutou um barulho no vizinho, aí você fica... Esse vizinho barulhento. Então essas situações de controle, você vai desapegando, vai deixando de lado. Vai passar a controlar menos. E essas ideias, esses ideais, eles vão se desmoronando. O ideal de silêncio, silêncio absoluto, não existe. Você pode estar no alto de uma montanha, você não vai ter carros, não vai ter pessoas ao redor, mas aí você começa a se incomodar com o barulho de um grilo. Como eu já ouvi pessoas me relatarem sobre retiros fechados, onde a pessoa, no início, era um silêncio ensurdecedor. Ela estava já desconfortável pelo silêncio. E aí, num momento ou outro, tinha um animal que persistia, por exemplo, um grilo. E aí ela ficava irritadíssima por causa do som do grilo. Então, a gente vai deixando que essas ideias, esses ideais desmoronem. Vai abandonando essas cápsulas de proteção, de controle. E vai passando a aceitar a vida como ela é. Onde a gente não tem controle algum. Isso se inicia com a percepção de que nada do que ocorre significa um começo ou fim. É apenas o mesmo tipo de experiência humana normal que vem acontecendo às pessoas comuns desde o início dos tempos. Pensamentos, emoções, estados de humor e lembranças vêm e vão. E a presença básica do momento atual permanece sempre aqui. Nunca é tarde para olhar propriamente, e isso se aplica a qualquer um de nós. Podemos sempre sentar e dar espaço para tudo aquilo que surge. Às vezes essa experiência é perturbadora. Às vezes tentamos nos esconder. Em outras, nossa experiência é surpreendente. Frequentemente somos arrebatados por ela. Sem julgamentos, sem pender para o que gostamos ou deixamos de gostar. Podemos sempre nos encorajar a simplesmente estar ali, mais uma vez. E mais uma vez e ainda mais uma vez. Então, essa é a prática de meditação. Você sempre vai estar ali, mais uma vez, sem estar preso nessa situação de gostar e de não gostar, nessa dualidade. Sem julgamento. A gente vai sentar aqui e vai fazer esse exercício. E é um exercício difícil, é um exercício que demora tempo, que a gente vai levar isso para todas as situações da nossa vida. Aceitando as pessoas como elas são, as situações, aceitando a si mesmo como a gente é, dentro das nossas limitações, dentro dos nossos estados mentais, os mais variados, que muitas vezes a gente tem durante o dia, vai aprendendo a lidar com eles. O mais doloroso é que quando nos desaprovamos, estamos praticando desaprovação. Quando somos severos, estamos reforçando a severidade. Quanto mais o fazemos, mais fortes tornam-se esses aspectos. É muito triste ver como nos tornamos especialistas em causar mal a nós mesmos e aos outros. O truque está em praticar delicadeza e deixar fluir. Podemos aprender a encarar tudo o que surge com curiosidade, sem fazer disso algo muito importante. Em vez de lutar contra a força da confusão, podemos ir ao encontro dela e relaxar. Quando agimos assim, gradualmente descobrimos que a clareza está sempre ali, no meio do pior cenário, da pior pessoa do mundo, no meio do penoso diálogo que mantemos conosco mesmos. O espaço aberto está sempre ali.
Aí quando agimos gradualmente, descobrimos que a clareza está aqui dentro. No meio do pior cenário, da pior pessoa do mundo, no meio do penoso diálogo que mantemos conosco, mesmo nesse momento, o espaço aberto está ali. Carregamos uma imagem de nós mesmos, uma imagem que temos na mente. Então é interessante você observar que imagem você tem na sua mente. É uma imagem hiperpoderosa, inabalável, eu sou o máximo, ou é uma imagem, né, de pena, de piedade, coitado de mim, sofri isso, sofri aquilo, né? Ou uma imagem detestável, né? Ah, essa pessoa, não, eu não presto, eu não valo nada. Então qual a imagem que você tem criado de si mesmo, sabe? Como é que essas imagens, elas, às vezes essas múltiplas imagens, elas estão convivendo. Qual é a imagem que você dá mais importância? Se você oscila de uma imagem para outra, por que eu oscilo? De uma imagem de superpoderoso a uma imagem de detestável? Lembrando que o yoga é o caminho do meio, a gente tem que trilhar o caminho do meio. A gente nem tem que estar atrelado só aos aspectos negativos, nem aos ultra positivos, né? A gente vai ali lidando com tudo isso que a gente é, com todas essas possibilidades. Carregamos uma imagem de nós mesmos, uma imagem que temos na mente. Esse processo de ser descrito como mente pequena, ou ainda como Sen, em tibetano, há diversas palavras para a mente. Nas duas, Sen e Rigpa, são especialmente úteis. Sen é o que experimentamos sob a forma de pensamentos discursivos. Um fluxo de tagarelice, que sempre reforça a nossa autoimagem. Então tem essa mente tagarela, que está reforçando o que é que a gente é. A gente está sempre dizendo alguma coisa sobre nós mesmos, né? Observa quem é esse tagarela, o que é que ele está falando de você. E Rigpa literalmente significa inteligência ou brilho. Por trás de todo planejamento e preocupação, do desejar e querer, do selecionar e escolher, a mente sábia e não construída de Rigpa está sempre ali. Quando pararmos de conversar conosco mesmos, Rigpa estará continuamente ali. Então essa mente iluminada é que a gente quer desenvolver, fortalecer. Essa mente que está além da tagarelice. Então além dessa tagarelice, quando a gente se posiciona aqui meditando, a gente observa que tem um observador que vai além desses pensamentos que estão ali passando. Então esse observador é que a gente quer reforçar. Essa nossa natureza primordial, essa nossa natureza iluminada. No Nepal, os cães latem a noite inteira, a cada 20 minutos, mais ou menos. Param todos ao mesmo tempo e experimentam-se um imenso alívio e quietude. Então recomeçam. Acontece exatamente com isso. Quando começamos a meditar, é como se os cães não parassem nunca de latir. Após um tempo, acontecem as lacunas. Os pensamentos discursivos são bastante bater neles ou lhes atirar pedras, nós os domesticamos com compaixão. Repetidamente, nós os observamos com a precisão e a bondade necessária para que eles aos poucos se acalmem. Às vezes temos a sensação de que há muito mais espaço, e ouvimos apenas alguns ganidos, aqui e ali. É claro que o barulho vai continuar. Não estamos tentando nos livrar dos cães. Mas, depois que tocamos essa experiência com a amplidão de Rigpa, ela começa a permear tudo. Depois que tivermos um lampejo da amplidão, e se praticarmos com Maitri, ela continuará a se expandir. Ela se expande em nosso ressentimento e em nosso medo. Ela se expande em nossos conceitos e opiniões sobre as coisas e sobre o que achamos que somos. Às vezes, podemos até mesmo ter a sensação de que a vida é como um sonho. Então, a gente não evita esse barulho da mente, a gente não descarta eles. Eles estão ali, eles são importantes, os pensamentos são importantes. Mas como cães, a gente vai sabendo lidar com eles, vai aprendendo a lidar com esses pensamentos. E a gente vai criando essa amplidão da mente, vai nutrindo o nosso estado interior, que consegue observar isso de forma mais lúcida, mais clara.
sem se envolver com essas coisas que a gente acha que é. Então, esses pensamentos muitas vezes vem muito pensamento de julgamento. Você se julga, você se coloca naquela situação de eu sou aquilo, se identifica, você se desapega disso, você se libera disso. Você percebe isso como um aspecto da sua mente, mas não que isso seja você. Você vai perceber que ao pouco você vai ter uma sensação de que muita coisa que você vivencia é puro sonho, é pura imaginação. Muitos aspectos da nossa vida é pura imaginação. A gente imagina situações, a gente imagina, elabora, a gente cria imagens dos outros, dos lugares. Às vezes a gente vivencia uma experiências diferentes no mesmo lugar. É como se você vivesse uma experiência negativa numa casa. E aí, por algum tempo, você evita passar naquela rua onde teve aquela situação. Mas, em outro momento, você foi super feliz naquele lugar. Tinha uma energia, né? Eu gostava tanto daquela rua, daquela casa, daquele lugar, vivi tão bem naquele lugar. Mas acontece alguma coisa negativa e muda a sua paisagem mental e você passa a evitar aquela situação, aquele lugar, porque te traz lembranças negativas. Aí você evita a rua, evita andar naquele lugar, naquele bairro, passa anos sem andar ali. Aí quando você experimenta andar de novo naquele mesmo lugar, naquela mesma rua, aquilo já se passou e aquela paisagem mental modificou. E aquela sensação tanto de felicidade que um dia aquele lugar lhe proporcionou ou de tristeza se desfaz. Então, por ilusão, você criou uma ilusão em relação àquilo, uma sensação. Então, muitas vezes a gente é arrastado pelos nossos pensamentos. A gente não para perceber isso. Perceber que a gente tem uma possibilidade de não ser arrastado. De lembrar que a imaginação, a criatividade, ela está presente em vários lugares e é parte da nossa luminosidade. É por isso é tão bacana, tão importante a gente ter a prática de meditação como uma forma de a gente estar mais lúcido em relação a essas situações, em relação às situações da vida. Então vamos iniciar mais uma prática de meditação. Eu vou tocar o sino no início e ao final da prática. Você pode sentar dessa forma, como eu estou. Pode trazer a perna lá na frente, que aí você pode trazer a perna aqui à frente, deixar a outra perna logo em sequência, uma na frente da outra. Pode trazer um pé embaixo do joelho, o joelho embaixo do pé, dessa forma aqui. E aí pode trazer uma almofada para elevar o quadril. Pode se manter sentado na cadeira. Então veja qual é a postura mais confortável para você no momento. Observa o que é que o seu corpo está pedindo. Tá? E dentro dessa postura mais confortável, que você estipular, a orientação é sempre tentar relaxar na postura. Mesmo você mantendo a atenção, o foco nela, o alinhamento da coluna, você relaxa, solta. Só faz as contrações necessárias para manter a postura. O resto do corpo vai relaxar. Inclusive o rosto. Relaxa a musculatura da face. Relaxa os lábios. E mantém o olhar fixo num ponto lá na frente. Você pode trazer a atenção à respiração, observando o movimento que você exala, como você esperasse o movimento da exalação. E vamos dar início a mais uma sessão.
Agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade vivida. E nos saudamos. Namastê. Gratidão a todas, gratidão a todos. Um ótimo dia, as melhores energias. Vamos nos encontrar às 9h30 aqui no Instagram e à noite lá no YouTube. Então as práticas elas estão pela manhã aqui no Instagram e à noite no YouTube, às 18h30 a gente vai lá para o YouTube, tá bom? Então até 9h30 aqui no Instagram a gente tem mais uma prática de yoga. Vamos fazer os asanas para ganhar condicionamento físico, para a gente se manter mais tempo na nossa prática de meditação. E é isso, meus queridos, minhas queridas. Bom dia. Se inscrevam lá no canal, no YouTube. O evento, né, a aula de hoje já está lá disponível para você. Pode marcar um lembrete, tem essa opção. E aí vai te lembrar do horário da aula. Então já está lá, já tem um link da aula de hoje lá no YouTube. Se você quiser, já pode ir se inscrever e já colocar o lembrete lá para lhe avisar no horário. Tá certo? E às 9h30 a gente volta aqui. Tá bom? Agradeço a vocês. Se vocês quiserem participar do grupo de colaboradores,